Os proprietários das mercearias nos Estados Unidos querem pegar o Trump na esquina e tirar o escalpo, cara. É coisa séria. Veja bem, eu vou passar aqui uma carta, vou ler uma carta aqui que foi mandada pela NGA, que é a principal associação comercial que representa os comerciantes de alimentos comunitários independentes. Essa associação ela reúne todas as mercearias. Os pequenos, sabe aquele armazenzinho da esquina ali, do tio, que você compra o sorvetinho ali e tal? Tira os grandes mercados, pensa nas mercearias, pensa naquelas quitandas, né, que tem ali uma fruta, tem ali uma verdura, um arroz, o basicão, né? Que muitas vezes é usado pelo pessoal que não tem como ficar se deslocando para mercado, não é? Então eles compram ali, faltou ali os ovos, é coisa básica. Mas veja o tamanho do problema. Não bastasse o custo, o preço dos produtos, por exemplo, vinhos, tá? Vinhos. Vamos pensar em vinho, que tem uma taxa alta de importação. Se não bastasse isso, entre outros, por exemplo, um doce de leite, qualquer coisa que você imagine, arroz também, porque arroz tem muito arroz. Os Estados Unidos produz muito arroz, mas tem muito arroz que vem da Índia também. Café, né? Essas quitandas mercearias tem café ali. O Brasil manda, o Vietnã manda. Mas olha como a coisa tá séria. Os caras. O Donald Trump não vai poder mais sair na rua, bicho. Não vai poder mais. Olha só. Vou ler a carta para vocês, depois coloco os trechinhos aí em destaque para você acompanhar. Então fica em Washington, essa associação, né? Enviou uma carta ao presidente da Comissão Federal de Comércio, Andrew Ferguson, solicitando monitoramento e medidas de fiscalização em resposta aos riscos competitivos impostos por tarifas novas e propostas sobre produtos importados. Você vai ver o problema. Então ele diz lá, alertamos que o aumento das tarifas pode interromper a cadeia de suprimentos de alimentos, assim como nos primeiros dias da Covid-19. Até aí tudo bem, né? Quando os principais redes varejistas nacionais garantiram acesso prioritário a produtos escassos, aí começa o problema. Lá na Covid, os grandes mercados, que têm um poder de negociação maior, eles tinham prioridade em receber os produtos. E isso acontece. Acontece aqui no bairro, aqui em casa. Às vezes eu vou no bairro aqui, pô, não tem tal produto, não veio ainda. Mas como não veio ainda? Né? Eles dão prioridade para os grandes. Daí você vai lá no grande e tem. No pequeno não tem. Eles não deixam faltar nos grandes mercados. Agora os pequenos sofrem pra caramba. Então isso aconteceu. Mas veja, tem uma situação aqui complicada, gente. Complicada. Naquele momento foi falta de produto, certo? Aqui ele não está falando a respeito de falta de produto, ele está falando de uma outra situação que eu já vou apresentar para vocês. Enquanto os supermercados menores, independentes e regionais têm que lidar com prateleiras vazias e clientes frustrados. Clientes frustrados. Eu vou até marcar aqui, ó, porque essa aqui é a parte principal. Frustrado por quê? Por causa do preço, gente. Olha a sacanagem no ar. Olha a sacanagem no ar. Aí ele coloca lá entre parênteses. Mercearias independentes, mais uma vez, correm o risco de serem empurradas para o final da fila de suprimentos se as tarifas provocarem escassez de produtos. Esse é um problema, escassez de produtos. Diz Chris Jones, diretor de Relações Governamentais da NDA. Já estamos vendo notícias públicas de grandes redes nacionais e aí o problema, gente. Agora vem o problema. Não se trata daí de escassez de produto. Veja o tamanho da refrega. Ele diz assim, ó, já estamos vendo notícias públicas de grandes redes nacionais pressionando fornecedores a absorver custos relacionados às tarifas, agravando os desequilíbrios de poder existente e ameaçando a concorrência leal. Está aqui. Você está entendendo o tamanho do pepino? O grande mercado, a rede de mercados, o que eles estão fazendo? As grandes redes. Eles estão pressionando os fornecedores a absorver as tarifas. Tipo assim,
se virem. Essa tarifa é tanto, absorvam, diminuem tua margem, absorvam o custo. Então eles estão pressionando. Isso aí, os chineses já sentiram que a bronca é essa. E para mim a intenção do Donald Trump é essa. É fazer diminuir a margem de lucro lá na China, para que eles não possam enriquecer. Certo? Só que daí os mercados, os donos das grandes cadeias, estão pressionando para que absorvam, para que peguem esses custos das tarifas e comprem a briga. Né? Tirem lá da sua margem. A questão é a seguinte: o pequeno comerciante, o dono da mercearia, não tem esse poder. Veja o tamanho da bronca. Porque, olha, faltando o produto, ele fica no final da fila, certo? Isso aconteceu na pandemia. E já acontece normalmente aqui. No bairro aqui acontece. O pequeno sempre fica por último. Distribui aqui, daí depois vai para o pequeno. E falta, às vezes, bastante coisa aqui no mercadinho, aqui, o pequeno do bairro aqui. Daí no grande tem. Então é um problema. Em condições normais, o dono da mercearia já fica em último lugar. Tá? Aí você tem a escassez do produto devido à alta taxa. Produtos que estão tão altos que os caras vão ter que abortar, não vão poder comprar. Vão ter que comprar do produtor local, que obviamente vai nadar de braçada e vai aumentar o preço. Claro, não tem concorrente. Então já aumenta o preço. O pequeno comerciante, ele perde sempre na negociação. Claro, ele compra 10 itens, o grande compra 1000. O poder de barganha do grande, das grandes redes, é muito maior. E por isso que os preços são mais baixos nos grandes mercados, que eles compram em maior quantidade. Vamos lá, então. O problema de ficar por último na fila no abastecimento. Depois, o problema do poder de compra do grande comerciante. Terceiro, a escassez de produtos agora devido à não capacidade de absorver as tarifas. Mas em caso de absorver as tarifas, vem a quarta sacanagem, que é exatamente essa. Os caras estão negociando com os fornecedores para eles absorverem as tarifas. E o pequeno comerciante não tem essa possibilidade. Aí aqui, ó, a NG enfatizou ao presidente Ferguson e aos seus colegas comissários da FTC que essa dinâmica corre o risco de repetir as desigualdades na cadeia de suprimentos documentadas pela FTC em um estudo sobre as interrupções na cadeia de suprimentos durante a pandemia de Covid-19. O relatório concluiu que os fornecedores foram forçados a priorizar grandes redes nacionais. Forçados? Como assim? Foram forçados, porque senão os caras simplesmente deixavam de fazer negócio. É isso. Deixando supermercados independentes e regionais com escassez de produtos e preços mais altos. Escassez de produtos e preços mais altos. Então o que nós vamos ver acontecer agora nos Estados Unidos? Os caras até podem ter o produto na prateleira. O que eles não vão ter é cliente para comprar. Tá aí. Tá? Segue, entre aspas, quando os supermercados da Main Street são preteridos em favor das redes dominantes, corremos o risco da repetição de 2020, que nem os supermercados comunitários nem seus clientes podem arcar, diz Jones na carta. A NGA solicitou especificamente a FTC que emita uma declaração aos participantes do mercado para lembrar que os fornecedores de suas obrigações sobre a lei Robson-Patman de preços, promoções e serviços devem ser fornecidos a compradores grandes e pequenos em termos proporcionalmente iguais. Existe uma lei. Então essa associação ela cobra o Trump agora. Mas olha, é muito difícil fiscalização. Muito difícil. Como é que vai fiscalizar? Milhares, milhões aí de quitandas aí. Não tem como. E de mercados também, né? No caso, fiscalizar os mercados. Rola suborno, rola corrupção. Não pense que é só aqui no Brasil, não. Isso aí tem no mundo inteiro.
Então rola pressão, rola negociação, rola um monte de coisa. Os grandes têm capacidade de se safar, gente, não entendam isso. O pequeno mal e mal consegue contratar um advogado, recorrer à justiça. Então tá aí. A carta é direcionada ao governo americano, num movimento desesperado dos donos das pequenas mercearias, pequenos mercados de bairro, sentindo que mais uma vez eles vão ser prejudicados. E olha, gente, o número de falências aumentando bastante nos Estados Unidos, inflação e agora mais essa, a competição desleal do grande comerciante em relação ao pequeno comerciante. Sinto pena. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que quer ver os Estados Unidos virado em poeira, certo? Virado em poeira. Mas eu sinto pena do pequeno. Do grande não. Os grandes são um bando de tubarões aí que só querem pisar e amassar a cabeça dos pequenos, dos comerciantes, enfim. O grande capitalista, esses donos, Walmart e outras, o Sam's Club, assim por diante, esses caras, se puderem esmagar. Aliás, lá eles não permitem mercados no centro da cidade. Tem leis em muitos estados lá que mercados é só na rodovia, para proteger o pequeno. Mas nesse caso aqui não tem como proteger o pequeno. É uma paulada em cima da outra. Olha, vai ser uma coisa horrorosa a partir de agora, o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Desemprego, inflação, sabe, inadimplência, calote, falência. Caramba do céu. Gente, comente, se inscreva, seja membro, compartilhe, é importante compartilhar, porque essa mensagem vai chegando lá nos Estados Unidos, está chegando, né? 2% da nossa audiência é lá nos Estados Unidos, né? Então vai chegando, o canal está subindo, está crescendo, somos pequeno, ainda somos pequenos, mas está todo dia entrando novos membros, todo dia entrando gente nova, tá? Então vamos fazer a nossa parte, que é levar luz onde há trevas. Lembrando, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço.